Olá, muito bom dia, boa tarde para quem já almoçou. Estou aqui primeiramente para dizer para vocês que eu voltei para ficar. Semana passada eu tive um probleminha de saúde, não fiquei muito bem, fiquei meia resfriada, meia gripada. Então, assim, humanamente impossível fazer uma live para vocês e abordar algum assunto que vocês tenham me pedido, que tenha sido interessante. E hoje eu vim aqui falar com vocês sobre precificação, que é uma dúvida assim que em massa os nossos clientes têm bastante. E hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre. Não vou entrar muito a fundo porque é um assunto que precisa ser feito mais detalhado, caso a caso. Então eu costumo tratar com os meus clientes de forma individual, tá? Mas hoje eu vou passar aqui sendo bem breve mesmo. Alguns pontos, algumas questões assim de um modo geral sobre a importância da precificação, né? Então, quando a gente fala da primeira tratativa de precificação, primeiro ponto, não adianta, vocês vão sempre me ouvirem falar sobre isso aqui, que é a importância de dividir os valores das suas contas pessoais com as suas contas empresariais, com as contas da empresa. Principalmente nesse momento de precificar o seu produto ou serviço. Porque quando você mistura esses valores, fica mais difícil de você chegar na margem de contribuição e no ponto de equilíbrio, que é onde você precisa chegar até o final para saber aonde o seu negócio está dando lucro ou não, até que ponto e até que momento. Então vamos lá, pessoal. Primeiro passo, se vocês quiserem anotar, anotem, porque é importante separar. Não misturem jamais. Não paguem contas, pessoas físicas, com as contas da sua empresa. Como falei em outras lives já. A partir do momento que você abre o seu CNPJ, você tem duas qualificações jurídicas. Pessoa física, pessoa jurídica. São totalmente separadas. Uma não pode se misturar com a outra. É muito difícil, é uma cultura do brasileiro de fazer essa mistura, tá? Então, as pessoas costumam, mas é tudo meu dinheiro. É todo o seu dinheiro. Mas para que você consiga ter um negócio rentável, que você consiga evoluir o seu negócio, fazer ele crescer, trazer conforto para sua família, você precisa primeiramente entender isso. Que hoje você abriu o CNPJ, você passou a ter duas personalidades, tá? Uma pessoa física, uma pessoa jurídica. Então, o outro ponto que eu sempre falo é você separar os seus custos fixos, que eu já vou falar um pouquinho sobre ele, os seus custos variáveis e as suas despesas. É muito complexo? Não, gente, é muito simples. O próprio nome, ele já identifica do que se trata, tá? Então, falando de custos fixos, tá? São os custos ligados à sua empresa, à sua atividade, que ocorrem mês a mês, que não muda. Então, o aluguel, a energia, a conta de telefone, ele varia de valor. Por exemplo, a conta de telefone ou a energia, ela pode variar de valor, mas aquele é um custo que você tem todo mês. Todo mês você tem que pagar aluguel, todo mês você tem que pagar energia, seja do seu estabelecimento comercial, seja do seu escritório, do seu consultório, da sua sala, independente. Hoje eu não vim aqui falar especificamente só para uma área, para um nicho, como muitos empresários estão me perguntando, então eu estou falando de uma forma geral. Isso serve para comércio, isso serve para serviços, ok? Custos fixos, aquele que ocorre todo mês. Custos variáveis são custos que normalmente eles estão englobados dentro da produção de algum serviço ou produto. Então, por exemplo, eu vou dar sempre exemplos para ficar uma forma mais didática e mais clara para vocês. Porque não adianta eu sair falando aqui um monte de coisas técnicas, que aí vai ficar mais confuso para vocês. E a ideia aqui é ajudá-los, orientá-los e deixar mais claro essa situação da precificação.
Então, os custos variáveis. Então, por exemplo, a pessoa vai produzir um doce, tá? Eu vou fazer um brigadeiro. Então, aquele custo da embalagem, por exemplo, para embalar aquele doce, ele pode variar. Eu posso comprar ele hoje com um preço e daqui a um mês eu compro ele com outro valor. Então, esse é um custo variável, não é um custo que eu tenho todo mês. Ah, eu vou fazer uma super produção. Então, ao invés de 1.000 brigadeiros, por exemplo, né? Eu tô dando um exemplo de um brigadeiro, porque eu amo brigadeiro. Eu acredito que todo mundo aqui ama brigadeiro. Então, você consegue pensar dessa forma. Ah, vou fazer 1.000. Então, eu vou comprar 1.000 embalagens. Hoje eu compro com valor. O mês que vem, talvez eu não compre com aquele mesmo valor. Não é um custo que ele ocorre todo mês. Pode ser que no mês que vem você nem vá fazer brigadeiro. Então, esse é um ponto importante. Então, são os custos variáveis que normalmente estão mediante uma produção, né? Ou produto ou serviço. Talvez um serviço específico que você vai executar pode ter um custo variável, por exemplo, um consultor. Ele pode fazer uma consultoria numa empresa dentro da cidade dele, ele vai ter um custo de combustível. Para ele se deslocar para outra região, para outra cidade, ele vai ter outro custo. Eu acredito que ficou bem claro essa questão da diferença do custo fixo para o custo variável. Outra questão é em relação às despesas. Por quê? Para você chegar na precificação, você tem que ter esses valores. Custos fixos, custos variáveis e despesas, tá? As despesas, elas normalmente estão ligadas à parte administrativa, ok? Então, por exemplo, ela serve para manutenção do seu negócio. Então, você precisou contratar um funcionário, né? Ela está mais ligada ali às questões de desenvolvimento do que vai acontecer dentro do seu negócio. Não está ligada ao produto diretamente, mas ela está ligada ao seu negócio, tá? Normalmente mais envolvido nessa questão mesmo de administrativo. Então, são as despesas, tá? Entenda sempre que você fazer todas essas separações é muito simples. Você pode fazer uma planilhinha Excel bem tranquila, colocar lá tudo que você teve de venda, quais são os seus custos fixos, o que você teve de custo variável, e você vai fazer a soma do seu total de venda, menos os seus custos fixos, menos os custos variáveis, menos as despesas, você vai ter um resultado. Nesse resultado, ainda assim, não é o seu lucro. Não é o seu lucro. É confuso? Mas não é ao mesmo tempo. Por quê, gente? O que acontece? Depois desse resultado, você tem que ter uma margem. Então, você descobriu qual é o custo do seu produto. Ok, eu tive R$2 para produzir esse brigadeiro, mais 20 centavos de embalagem. Ok? Deu 2,20. Dentro desse valor, nós temos que fazer um cálculo da sua margem de contribuição, que seria a sua margem para você poder conseguir arcar com os custos fixos do seu negócio, mais o seu lucro, tá? Então, quando a gente faz esse cálculo, a gente chega num determinado valor, um exemplo, 2,20 você teve de custo para produzir esse brigadeiro e você quer uma margem de 30%, né? Fazendo um cálculo assim bem, vai dar 3,12, 3,13 mais ou menos é o valor que você teria que vender do seu brigadeiro. Lembrando que você tem custo fixo de R$500, dividindo esse valor, você teria que produzir 530 mais ou menos brigadeiros para você cobrir os custos fixos, variáveis e as suas despesas, tá? E com isso, a partir daí, o que você vender além disso, começa a ter o retorno do seu lucro. Por isso que muitas vezes no começo, todo empresário, todo empreendedor, ele se perde e é onde ele acaba, infelizmente, tendo prejuízo ou até quebrando, fechando o seu negócio.
E isso, gente, é uma coisa muito, muito triste, muito complicada, porque ninguém tem um negócio, ninguém se envolve num sonho, porque eu falo que você ter um negócio é um sonho. Eu sou empresária, eu vivo o meu sonho, né? Então, ninguém vive um sonho para se frustrar, para perder aquele sonho. Então, é muito importante que você tome cuidado, que você tenha essa atenção com a precificação para você não chegar nesse ponto, tá? É muito importante que você tenha todo esse controle, toda essa gestão, para que o seu negócio seja um negócio rentável e você consiga realmente chegar onde você quer chegar, ok? Peraí, deixa eu só ajeitar aqui, porque o celular tá escorregando, ele tá apoiado aqui, mas ele tá escorregando. Então, gente, como eu tava falando para vocês, até meio que me perdi aqui na situação, no que eu tava falando para vocês. Então, por isso que eu sempre friso aqui a importância do controle, da gestão, de saber como chegar nessa precificação. E aí, as pessoas me perguntam, Araceli, mas eu vendo a tal valor e o meu concorrente vende bem abaixo. Isso tudo tem que ser avaliado, porque é caso a caso. Nem sempre a qualidade ou o tipo de produto ou serviço que você está oferecendo vai ser equiparado com o do seu concorrente. Então, isso tem que ser avaliado. Às vezes, o seu concorrente, ele comprou uma matéria-prima em grande massa, conseguiu um preço bacana. Com isso, ele fez o cálculo da margem de contribuição e conseguiu chegar num valor que ele consiga vender abaixo do valor de mercado. Isso é super normal, isso acontece. A parte de serviços, muitas vezes você oferece um serviço diferenciado do seu concorrente e você tem que agregar isso ao seu valor de mercado. Então, você pode sim fazer um estudo de mercado de quanto mais ou menos está sendo vendido, mas você não pode colocar como via de regra, uma vez que temos que avaliar, tá, dentro desse cenário, por que que o meu concorrente conseguiu determinado valor e eu não. Então, avaliemos separadamente cada caso para poder chegar num valor, num consenso que seja justo e rentável para você, empresário, que seja dentro da margem de contribuição que você busca para cobrir todos os seus custos, as suas despesas, fixos e variáveis, ok? Que você consiga ter o seu lucro, que é a partir dali que você vai suprir as suas necessidades, que você vai conseguir agregar os seus sonhos, agregar os desejos da sua família. Eu, como contadora consultora, trabalho isso com os meus clientes, então eu estou envolvida dentro do negócio do cliente e vou até ele e busco sim quais são as dificuldades dele hoje, né? Se a dificuldade dele é em precificar, nós vamos sentar juntos, vamos avaliar, vamos pegar realmente quais são os custos dele, o que ele tem para produzir aquele determinado produto ou não, ou se for alguma coisa relacionada a serviço, se ele aluga uma sala, se ele tem despesas com a internet. Enfim, a gente vai fazer uma avaliação e nós vamos conseguir chegar num valor que ele consiga ter um negócio rentável, porque os negócios são feitos para ter rentabilidade. Negócio, empresas foram feitas para realizar os nossos sonhos pessoais. Eu tenho falado bastante sobre isso porque é uma coisa que vem me tocado, porque nós temos que entender que o nosso negócio, a nossa empresa, ela veio para suprir além das nossas necessidades, os nossos sonhos, os nossos desejos. Então, gente, eu quero que vocês fiquem atentos a todas essas coisas que eu venho explicando, passando para vocês, principalmente em relação a uma boa gestão. Estar com um negócio, com um CNPJ ativo, está ligado a muito mais do que simplesmente você vender, você oferecer algo. Está ligado à sua vida por completo. Porque dentro da sua empresa,
muitas vezes existem outras vidas também que dependem dela. É um funcionário que você contrata, é um fornecedor que você compra. Se você vê, é uma cadeia que vai girando de negócios que dependem do seu negócio. É um negócio muito louco falar sobre isso, mas é muito interessante, é uma coisa que eu reflito bastante. O meu trabalho de consultoria, de contadora, consultora, de ajudar os empresários a crescerem, a pagarem menos impostos, está ligado a outros empresários e dentro daquela empresa, daquelas empresas em que são os meus clientes que eu atuo, também existem vidas lá dentro que dependem daquele negócio. Então, a questão é sobre todo mundo trabalhar no bem comum, para que os negócios continuem, para que os negócios não fechem as portas, para que tenham boa gestão, para que todos os empresários consigam cobrir todas as contas, ter o seu lucro. É muito bacana fazer esse trabalho que eu hoje estou desenvolvendo de um tempo para cá, de mais ou menos uns 2 anos para cá, que é o trabalho da contabilidade consultiva, porque realmente a gente traz o cliente para dentro da gente. Eu hoje, quando eu falo com o meu cliente, eu falo como se a empresa fosse minha. Então, eu tenho esse cuidado com a empresa sendo minha. Eu sei que é do cliente, claro, mas eu trago para mim o problema e eu vim aqui para ajudar a resolver esse problema. Eu quero ajudar ele a resolver esse problema. Como fazer a separação no caso de autônomo? Gente, é uma pergunta que estão me fazendo aqui. É a mesma situação. O que acontece? No caso do autônomo, ele tem muito mais dificuldade. Por quê? Ele usa a conta pessoa física. Mas qual o erro que o autônomo comete? Como o valor que ele recebe, ele coloca na conta pessoa física, ali durante todo o mês, ele vai pagando conta da pessoa física, da casa, das despesas normais que ele tem no dia a dia, e junto ele vai pagando as despesas que ele teria relacionadas à atividade dele. E o que você pode fazer? Você pode fazer uma separação. Eu recebi X valor, X vai para as minhas contas de pessoa física e Y vai para as minhas contas da minha atividade. Combustível, se você utiliza o seu automóvel, você pode colocar o combustível, a manutenção do seu automóvel. O que a gente precisa é se policiar, é que a gente entra numa rotina, num cotidiano, que a gente vai deixando aquilo embolar. Então, eu sempre falo para os meus clientes, põe um ponto de corte, a partir de agora, de hoje, entrou R$ 500 na minha conta. Eu sei que 100 eu vou usar para combustível essa semana. Você separa os 100 e os 400 você deixa para sua conta pessoa física, ok? Sim, como se separa se só tem uma única renda? É exatamente sobre isso que eu tô falando. Você tem que criar a porcentagem, a margem que você quer do que você usa para sua atividade. Eu não sei se atividade, por exemplo, de prestação de serviço. Normalmente, você vai atender algum cliente, você vai até o local, você tem despesa com o combustível, com o seu carro, a internet. O que normalmente os meus clientes fazem com a internet? Eles pagam tudo pela empresa. E, na verdade, se você parar para avaliar, tá errado. Nós temos que fazer uma margem de uma divisão do que isso seria utilizado para a empresa e o que não é. Isso são questões mais complexas, mas para começar a ajustar, para arrumar o seu negócio, essa é uma situação. Você pegar o valor que entrou relativo a um determinado serviço e dividir esse valor em 2 contas, eu acredito que seria o ideal. Entrou R$ 500, eu tenho uma média que eu gasto R$ 100 de combustível essa semana, por exemplo, tá, gente? Eu tô dando um exemplo. Você coloca R$ 100 numa conta e os R$ 400 na outra conta, que seria uma conta pessoa física e uma conta relativa à sua atividade. E a questão da organização, ela tem que vir desde o início.
Porque de verdade, gente, para depois você organizar o seu negócio, tanto nessa questão de separar os valores, a questão de você saber o que é custo fixo, do que são os custos variáveis e as despesas, para você chegar na sua margem de contribuição e no seu lucro, é muito mais difícil, porque vai estar maior, vai estar mais complexo, você já vai ter misturado tudo. Ah, mas agora eu preciso pagar meu cartão de crédito, eu vou ter que tirar da empresa porque eu não tenho de onde tirar. Isso é uma coisa que o empreendedorismo me ajudou bastante. Tem períodos que você fica com contas que você sabe que você tem que pagar, mas você vai pegar aquele valor só no começo do outro mês, por exemplo, numa divisão de lucro. Você vai se policiando, você começa a entrar numa rotina, numa dinâmica, que aquilo vai acontecendo naturalmente. O começo ele é árduo, ele é difícil. Não foi fácil para mim, não é fácil para ninguém. Então, é importante que comece já com essa organização. Outra coisa, o autônomo, ele precisa avaliar se está realmente valendo a pena ele permanecer como autônomo. Eu tenho casos de profissionais que estavam trabalhando como autônomo e eu fiz um trabalho, né, de identificação, de planejamento tributário aí, e que eu mostrei que valeria muito mais a pena ele ter um CNPJ, ele ser uma empresa. Então, tudo isso são questões que precisam ser avaliadas, você precisa ter um profissional do seu lado, um profissional que esteja junto com você no dia a dia, entendendo o seu negócio, sanando as suas dúvidas, não realmente só fazendo o que tem que ser feito. O que tem que ser feito, nós sabemos o que precisa, ok? Mas a gente precisa trabalhar junto. O profissional contábil, ele tem esse poder de trabalhar junto com o empresário e sanar aonde está aquela deficiência no negócio dele. Qual é a importância da gente tratar aquela dor, aquele problema que ele está, para trazer o negócio dele para uma escala maior, para um nível elevado, por uma diferenciação dentro do mercado onde ele atua. Então, nós estamos aqui para isso, para ajudar vocês, tá? Hoje eu fiz uma breve mesmo, assim, bem superficial sobre a precificação, da importância disso. Deixo aqui, se você quer algum assunto específico, tem um link na minha bio com um formulário onde você preenche, fale o assunto que você tem curiosidade, que eu vou estar aqui para ajudar vocês, ok? Uma ótima semana, essa semana vai ser curtinha, tem feriado. Se você tiver dúvida, se você precisar de ajuda, me chama, que eu estou aqui para ajudar vocês. Eu estou aqui para juntos fazermos o seu negócio crescer e realizar os sonhos. Muito obrigada, uma ótima tarde para quem esteve aqui e até a próxima.